Boa tarde, está no ar o Milênio Notícias, edição desta quarta-feira, 12 de novembro. Acompanhe agora as manchetes de hoje. 26 animais são adotados durante feira de adoção no primeiro dia animal. Plenário da FACISC é realizada em Porto União. 10 mil chapas de fibrocimento são entregues às famílias atingidas pela chuva de granizo. E ainda, a Universidade Federal do Paraná apresenta a proposta de alternativa ambiental sustentável. Essas e outras informações agora no Milênio Notícias, edição da tarde. Olá, boa tarde. Veja agora as notícias pelo país. Empresas que deram para a reeleição do senador Renan Calheiros, do PMDB, são suspeitas de fraude. O caso envolve a Transpetro, subsidiária da Petrobras. Hoje, a CPI do Congresso, que investiga a estatal, teve mais um dia sem resultados. Sem a presença mínima de parlamentares, a CPI mista da Petrobras foi suspensa hoje. Com a falta de quórum, não foi votada a convocação do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, e de Sérgio Machado, presidente afastado da Transpetro, subsidiária de logística da Petrobras. Sérgio Machado foi indicado ao cargo pelo atual presidente do Senado, Renan Calheiros, em 2003. Reportagem do jornal O Estado de São Paulo mostra que empresas investigadas por fraudes foram as principais doadoras da campanha à reeleição de Renan Calheiros ao Senado em 2010. Naquele ano, a SS Administração e Serviços e Rio Maguari doaram legalmente R$400 mil ao diretório do PMDB de Alagoas. O partido, por sua vez, bancou mais de 80% da campanha à reeleição de Renan Calheiros. 3 meses depois, as companhias se uniram num consórcio, ERT, e ganharam uma licitação no valor de R$432 milhões com a Transpetro. O Ministério Público e a Polícia Federal veem indícios de fraude na licitação e investigam o desvio de mais de R$20 milhões. Sérgio Machado, que presidia a Transpetro na época, é acusado de improbidade administrativa. Ele teria direcionado a licitação. O grupo empresarial ERT e a Transpetro negam as denúncias. Em nota, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que o contrato da Transpetro e as doações para a campanha dele estão dentro da legalidade. Acompanhe agora as notícias pelo mundo. O comandante da balsa que afundou na Coreia do Sul escapou da pena de morte, mas foi condenado a 36 anos de prisão. Mais de 300 pessoas morreram e a maioria era estudante. Lee Sung-jok foi condenado por negligência. Ele abandonou o barco sem prestar socorro às vítimas durante o naufrágio. Outros 13 tripulantes receberam penas que chegam a 20 anos de cadeia. A embarcação afundou no dia 16 de abril, depois que o capitão fez uma curva mal sucedida. 476 pessoas estavam a bordo. 172 pessoas foram resgatadas e mais de 300 morreram. As buscas duraram 9 meses. 9 corpos ainda estão desaparecidos. Enquanto a população do México protesta contra o governo federal pela demora em punir os culpados da chacina de 42 estudantes, o presidente que está na China enfrenta denúncia de corrupção. Um jornal local divulgou fotos da nova casa de Pena Neto, uma mansão de 1.400 metros quadrados com spa, 7 quartos e elevador, que custou $7 milhões. A propriedade está no nome da construtora que venceu uma licitação para fazer o trem-bala no país. No fim de semana, a população revoltada queimou portões do Palácio do Governo. Um dia depois de um duplo ataque palestino em Israel, o governo anunciou que vai fiscalizar e adotar regras mais duras para moradores em situação irregular no país. Um dos agressores não tinha permissão para estar em Israel. Em menos de um mês, os judeus enfrentaram 5 ataques a facas. Os atentados estão relacionados à disputa pela esplanada das mesquitas, local sagrado para judeus e árabes. O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, condenou a medida e acusou Israel de provocar uma guerra. Abbas fez o pronunciamento durante a cerimônia em homenagem ao líder Yasser Arafat, morto há 10 anos depois de uma doença misteriosa. O dia amanheceu nublado, mas abafado, e promete continuar assim durante todo o dia, mesmo com a chuva que vai cair durante a tarde e noite de hoje. A máxima é de 26 graus.
De acordo com o clima-tempo, a temperatura máxima prevista será de 26 e a mínima atinge os 15 graus. Para quinta-feira, de acordo com o clima-tempo, a temperatura máxima prevista será de 29 e a mínima atinge os 15 graus. Para sexta-feira, de acordo com o clima-tempo, a temperatura máxima prevista será de 27 e a mínima atinge os 13 graus. E depois do intervalo, 26 animais são adotados durante feira de adoção do 1º Dia Animal. A parceria entre Secretaria de Meio Ambiente, por meio do setor de defesa dos direitos dos animais, e os protetores independentes do Vale do Iguaçu resultou em mais uma ação em prol de cãezinhos e gatos. Trata-se da realização da 3ª edição da Feira de Adoção Adote um Amigo e do 1º Dia Animal. As atividades aconteceram no domingo, dia 9, no Parque Ambiental. A feira de adoção foi organizada pelo setor de defesa dos direitos dos animais da Prefeitura, enquanto os protetores independentes do Vale do Iguaçu promoveram o 1º Dia Animal. Para a realização dos eventos, a Prefeitura ficou responsável pela estrutura e cedeu e montou as tendas, bem como realizou a limpeza do espaço. Durante o evento, de acordo com a coordenadora do setor, Marlene Goulart, foram adotados 26 animais, sendo 18 filhotes de cães que estavam em lares temporários, 6 filhotes de gatos, um cão adulto e um cão encontrado na rua por uma protetora e levado à feira. E as adoções continuam acontecendo de segunda a segunda, na sede da ONG Koala. Mais informações pelos telefones 3522-4748 ou 99757531. Aconteceu na noite desta segunda-feira, no sítio Bambu, em Porto União, a reunião plenária da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FACISC. A reunião trouxe os presidentes das associações empresariais de todo o Planalto Norte catarinense, além de empresários e entidades parceiras. Comandada pelo vice-presidente da FACISC Planalto Norte, Reinaldo Braiuchold Filho, a reunião foi organizada pela Associação Empresarial de Porto União, a ACIPU, comandada por Solimar Aiduk. O prefeito Anísio de Souza e o vice-prefeito Aloísio Francisco Salvati participaram da reunião, que teve a divulgação da 8ª Festa Nacional do Estagnéguere e do Xixo. Em sua fala, o vice-prefeito destacou a importância do encontro, pois trouxe representantes das associações empresariais de várias cidades, onde pôde divulgar a 8ª Festa Nacional do Estagnéguere e do Xixo, com direito a comidas típicas da festa e apresentações dos grupos folclóricos. Segue a entrega de chapas de fibrocimento às 360 famílias afetadas pela chuva de granizo, que atingiu principalmente a população dos bairros do João Paulo II, Jardim Roseira, São Luís e Cristo Rei, União da Vitória, na semana passada. Cerca de 10.000 chapas de fibrocimento já foram entregues. Após o atendimento emergencial realizado durante a semana passada com a distribuição de mais de 8.000 metros quadrados de lonas, as famílias que tiveram as residências danificadas foram cadastradas e começaram a receber esta semana o material que precisam. Cerca de 10.000 unidades das chapas de fibrocimento estão sendo distribuídas. O prefeito de União da Vitória, Pedro Ivo, reforça que o atendimento emergencial foi realizado pela equipe da Defesa Civil, em parceria com o Corpo de Bombeiros, para amenizar os transtornos ocasionados pela chuva de granizo. E no próximo bloco, o FPR apresenta propostas de alternativa ambiental sustentável e União da Vitória pode ganhar extensão de estudo e pesquisa. A Prefeitura de União da Vitória abre espaço para discutir possibilidades de centralizar projetos de pesquisa sobre novas tecnologias para transformar lixo em energia. Acompanhe. Nesta segunda-feira, o professor pesquisador da Universidade Federal do Paraná, UFPR, esteve em União da Vitória e se reuniu com o prefeito Pedro Wilkel, vice Jair Brunhago, secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Wilson Schwartz. O estudioso detém parceria de pesquisa há 5 anos com o empresário Walter Cano, da empresa Revistical. A reunião se pautou em 2 assuntos: tecnologias ligadas à pedra basalto, com foco à sustentabilidade do meio ambiente, e transformação de lixo em energia. O interesse é trazer campus avançado da universidade. Existe uma cadeia de produtos e processos bastante importante utilizando o basalto como matéria-prima. E com isto nós vamos precisar de um centro tecnológico de inovação em meio ambiente, junto com a universidade, que a gente pode estar trabalhando
para trazer um campus avançado aqui para a região de União da Vitória e que possibilitaria então uma mudança, né, uma semente para que haja um desenvolvimento regional bastante forte. A UFPR desenvolve tecnologia para eliminar resíduos sólidos, gerando energia. O governo montou um plano nacional de resíduo sólido, onde não é mais possível destinar resíduo sólido urbano em lixões, né? Então precisaria ser aterro sanitário, que tem um custo bastante elevado de manutenção. Nós temos uma tecnologia desenvolvida na Universidade Federal do Paraná, em parceria com outra empresa, onde a gente consegue tratar esse lixo, transformar num gás e depois usar isso numa caldeira, por exemplo, para gerar energia elétrica. Na verdade, vai dar um fomento muito forte, não só para esse tipo de tecnologia, mas também para a solução do problema do lixo urbano e com potencial para gerar energia elétrica que pode ser utilizado então em programas sociais. Sobre a pedra basalto existem inúmeras alternativas, embasado em centro de pesquisa que potencializa o desenvolvimento de empresas com respeito às questões naturais. Temos identificado aí mais de 10 possibilidades tecnológicas, né? Algumas coisas de desenvolvimento imediato e outras que precisam de um investimento um pouco maior, porque vem toda uma indústria atrás dela, né? Então, nesse sentido, existem projetos, né, possibilidade de projetos de curto, médio e longo prazo. Por isso, a necessidade de um centro de desenvolvimento tecnológico, né, e onde o meio ambiente e a sustentabilidade sejam um marco obrigatório para que a gente promova o desenvolvimento, né, bem-estar social, mas respeitando todo o meio ambiente para que no futuro isso também esteja disponível para todo mundo. Com menos uma chapa, alunos, professores e técnicos administrativos decidem hoje a reitoria da Uniuv. Agora concorrem apenas as chapas dos professores Alisson Frantes e Lúcio dos Passos e Genoveva Bourdignon com o professor Perotti. A votação já está acontecendo desde as 9 horas e segue até as 10 horas da noite de hoje. O resultado provisório será divulgado ainda hoje, contudo, os nomes oficiais da reitoria só serão divulgados a partir da semana que vem, após o prazo de impugnação. O voto é facultativo. E fique agora com o quadro Fim de Papo e eu volto em seguida. Olá, para você uma boa tarde nesta quarta-feira. Prefeito de Porto União, Anísio de Souza, seguiu cedinho para a capital catarinense. Em Florianópolis, o chefe do Executivo de Porto União tem agenda com autoridades ligadas à Casa Civil e Governo do Estado. O prefeito de Porto União levou em mãos documento em que cobra oficialmente em nome da comunidade as medidas efetivas a serem adotadas para a eliminação das imperfeições na curva do tomate na BR-135 ou na SC-135, que vai a São Miguel. O trevo, ou a curva do tomate, se preferem, desculpem, tem sido apontada como responsável por inúmeros acidentes. Inclusive, o fatal que aconteceu há 2 semanas atrás, ceifando 3 vidas de uma mesma família. A comunidade permanece revoltada, na expectativa, esperando as decisões dos seus representantes e das autoridades estaduais, depois de promover o fechamento de um trevo e uma manifestação junto à curva no sábado que passou. O prefeito Anísio é o porta-voz, portanto, hoje da comunidade, é o porta-voz das lideranças municipais e, como principal mandatário do município, leva ao governador documento em que é solicitado oficialmente um trabalho para a correção da curva do tomate. Esta quarta-feira é marcada por 2 eventos que merecem uma atenção especial.
Um deles, sem sombra de dúvidas, organizado pela Associação Comercial e Empresarial ACUV de União da Vitória, com a realização, a abertura da realização da primeira semana empresarial. Kaique Agostini, presidente da entidade empresarial de União da Vitória, junto com seus parceiros de diretoria, elaborou uma programação que começa a ser desenvolvida hoje e que tem em palestras com renomados conferencistas o ponto principal da agenda. A partir de 19h30, no Rudenhall hoje, será possível a população, os interessados, os segmentos que lá estiverem, tomarem conhecimento, por exemplo, muito de perto, no trato com uma personalidade de nível internacional, que é o técnico José Roberto Guimarães, da seleção feminina de vôlei brasileiro. Bicampeão olímpico, campeão da Superliga. O técnico José Roberto Guimarães é referência no vôlei internacional e foi convidado, deve marcar presença na noite de hoje na palestra de abertura da Semana Empresarial. No meu entendimento, imperdível essa palestra. Amanhã à noite será a vez da conhecida professora, mestre em administração, Hermine Schreiner, conhecida como Minty da Pormad. Ela até nem está mais trabalhando na Pormad. Saiu da empresa para se dedicar à agenda de conferências pelo Brasil inteiro, onde é requisitada. Minty tem sua palestra prevista para amanhã. E fechando o ciclo de palestras da Semana Empresarial, nós teremos a presença de Ciro Bottini, apresentador, criador de um estilo inconfundível e único na técnica de vendas pela televisão. No estilo Shoptime, no estilo Polishop, quem quer, e eu acredito que o empreendedor local tem muito interesse em tomar ciência de técnicas avançadas de comunicação em vendas, amanhã não, no encerramento da Semana Empresarial com Ciro Bottini. O outro grande evento programado para hoje em União da Vitória envolve também o município de São Mateus do Sul. Vem do nosso centro universitário, Uniuv, que realiza o processo de eleição para a escolha do novo reitor e do vice. Também o campus de São Mateus está envolvido nesse processo e está fazendo desde as 9 horas de hoje a eleição. E lá em São Mateus, como aqui, em separado, será feita a apuração ainda hoje após a votação. 2 chapas em União da Vitória, na Uniuv, estão concorrendo, que também, evidentemente, vale para São Mateus, não precisa nem falar. São 2 chapas, uma com a professora Maria Genoveva e outra chapa com o professor Alisson Franz. O processo esse ano foi muito disputado. Pela primeira vez eu me lembro de bate-chapa, com intensidade. Foi feita uma intensa campanha por parte das 2 chapas. No princípio havia 3 chapas. Com a desistência do professor Pedro Bom, ficaram 2 chapas. Então hoje, docentes, discentes e funcionários executivos, agentes executivos, têm a responsabilidade, eles que formam o colégio eleitoral da Uniuv, têm a responsabilidade de escolher por sufrágio universal o novo reitor e, por consequência, o vice-reitor. Cabe ao prefeito de União da Vitória a nomeação do reitor e do vice. O mandato da reitoria a ser eleita hoje, reitor e vice, é de 4 anos, possibilitada uma reeleição. O professor Jairo Clivati, responsável principal pela transformação, conquista do centro universitário, esgota o seu período de administração na reitoria da entidade e não pode mais concorrer. É ele que está, junto com a comissão organizadora do processo, conduzindo essa eleição. Para quem não sabe, o colégio eleitoral
atribui 70% do peso na contagem dos votos, na proporcionalidade, aos professores, os docentes. 15% para os funcionários efetivos e 15% para os alunos. É assim que é feita a soma da proporcionalidade para a escolha do novo reitor e do vice. Em caso de empate, é escolhido o reitor, será eleito aquele que tiver a maior titularidade, mais títulos no seu currículo. E havendo empate, aquele que for o mais idoso. Vamos acompanhar atentamente. A eleição começou às 9 horas, vai até às 22 horas, quando haverá o início da contagem dos votos. Contudo, a homologação, o anúncio oficial da vitória, só será feito depois de decorrido o prazo de 48 horas, onde qualquer um dos interessados poderá entrar com um pedido de impugnação a ser avaliado pela comissão. Então, esse é o processo que vai definir o novo comando da Instituição de Ensino Superior Municipal de União da Vitória, Centro Universitário Uniuv. Para fim de papo, senhoras e senhores, ferveu a reunião da Câmara de Porto União ontem à noite, como se esperava. Os vereadores Cristian Martins, Gildo Macelai, principalmente eles, se envolveram num forte debate, com a presença de uma grande assistência. Mas eu trago mais detalhes amanhã, na hora do almoço. E fim de papo. O Milênio Notícias fica por aqui. Uma ótima quarta-feira e nós voltamos logo mais às 7 horas da noite. Obrigada pela companhia e até lá. Tchau, tchau.